Olá, hoje estamos aqui com uma convidada especial, Érica Oliveira, para fazer uma entrevista para o Boletim. Érica, podes-te apresentar? Sim, obrigada. Meu nome é Érica Oliveira, eu sou professora de língua portuguesa, sou mestra em ensino de línguas e artes e também sou especialista em educação inclusiva. Aqui em Lisboa, aqui na Universidade de Lisboa, eu faço doutoramento em linguística. E como é que começou o teu percurso? Como é que começou a relação com a linguística? Quantos anos? Boa. Faz um tempinho que começou o meu caminho com a linguística. Eu tenho mais ou menos a idade de vocês. Comecei a fazer graduação em letras, lá no Brasil ainda. Letras de língua portuguesa, habilitação língua portuguesa. E terminei o curso de letras, já comecei a docência, né? Já comecei a dar aulas. Então, na minha cabeça, o meu namoro com a linguística já estava tudo ótimo. Sempre gostei de comunicação, sempre gostei dessa área da linguística. E já estava muito bem nessa área da língua portuguesa. Um certo dia, eu estava dando a minha aula de língua portuguesa, como todos os outros dias, e entra um menino, 8, 10 anos, na minha sala, não dá bom dia, não pede licença, não diz o nome. Eu olhei e disse, não é muito educado a pessoa entrar na sala, não dá bom dia, não fala com a professora, e fui me aproximando dele. E atrás, segundos depois, entra um intérprete de Libras, e diz, olá professora, meu nome é tal, esse é aluno tal, ele é surdo e eu vou ser intérprete de Libras deles na sua aula. E eu fiquei assim paralisada e disse, também não é muito educado. Eu não sabia dizer o nome dele em Libras, não sabia dizer bom dia em Libras. Então, a partir desse dia, eu comecei a ter um outro olhar para a linguística, né? Um outro olhar para a questão da língua gestual. Foi a partir mesmo de uma necessidade que eu tive, enquanto professora, aquilo me incomodava. Eu disse, poxa, não sei nem falar com meu aluno surdo, não sei falar em outra modalidade da língua que não seja a língua oral. E a partir daí começou a minha segunda jornada na linguística com a língua gestual. Tu falaste várias vezes em Libras. O que é Libras? Boa. Libras é a língua gestual do Brasil. No Brasil, a nomenclatura é um pouco diferente. No Brasil, a gente chama língua de sinais. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais, que é diferente da língua gestual de Portugal, que é a LGP. São duas línguas gestuais distintas. No Brasil, Libras, Portugal, LGP. E pelo que sei, tu começaste a estudar a linguagem gestual portuguesa, certo? Sim. Exatamente por esse motivo, eu já dominava uma língua gestual, mas a língua que eu domino é Libras, é uma outra língua. Então, para falar com os nativos de Portugal, de Lisboa, por ser uma outra língua, eu tinha que falar a língua local, que é LGP. Então, foi quando eu comecei a estudar minha segunda língua gestual. Queres nos dar exemplos de duas frases, uma em Libras e outra em língua gestual portuguesa, LGP? Sim. Em Libras, se você vai dizer bom dia, você diz. Se você vai dizer bom dia em LGP, é diferente. Bom dia. Outro exemplo, tudo bem. Se você diz tudo bem em Libras, você diz. Se você diz em LGP, você vai dizer um pouquinho diferente, Ou seja, duas línguas completamente diferentes, e só porque uma pessoa sabe uma não quer dizer que sabe a outra. Da mesma maneira como uma pessoa sabe inglês, nasceu a crescer a saber inglês, não vai saber falar português se não for ensinada. Exatamente, Bia. Assim, como a língua oral tem os seus padrões, as línguas gestuais também têm, essa modalidade também tem os seus padrões. Então, por exemplo, mão primária, mão secundária, ou mão principal e mão secundária, as nomenclaturas mudam. Mas são línguas totalmente distintas, são línguas totalmente diferentes. E dentro da mesma língua ainda existem variedades. Por exemplo, aqui na Grande Lisboa, a gente diz Lisboa. Mas se você vai em outras localidades como Porto, por exemplo, Lisboa. Então, dentro da mesma modalidade da língua também tem as variedades. Como, por exemplo, o nosso português.
eu tenho uma variedade diferente da variedade de Lisboa, a mesma língua com variedades diferentes. Então, dentro da LGP também tem as variedades e dentro da Libras também tem as variedades. Mas se percebi bem, tu começaste a aprender linguagem gestual portuguesa depois de ir para Portugal, ou com o objetivo de ir a Portugal. Como é que começou? Já sabias Libras? Porquê a linguagem gestual portuguesa? Porquê vir para Portugal? Ótima pergunta. Isso não estava nos meus planos, Beatriz. Eu já estava satisfeita na área da linguística, já gostava de dar aula de português no Brasil, já estava tendo um trabalho com educação inclusiva com alunos surdos, já sabia Libras no Brasil. Então, meu caminho na linguística estava Libras e português e estava tudo ok. Lá no Brasil, eu trabalhava com adolescentes e com adultos e crianças. E um belo dia, chegou até mim um edital aqui da Universidade de Lisboa. E quando eu vi o edital, vi que era uma língua diferente, língua gestual portuguesa. E eu disse, vou mandar um e-mail para verificar se há a possibilidade de ser uma outra língua gestual ou se precisa realmente ser LGP. E me responderam o e-mail dizendo que sim, que eles tinham interesse em um investigador que soubesse línguas gestuais, que dominasse, tivesse um background em língua gestual, tivesse experiência com surdos, e nisso eu me encaixava, mas não sabia falar nada de língua gestual portuguesa. Então, na seleção, não tinha como eu vir para o Brasil vim para Portugal e continuar falando a língua do Brasil. Então, quando eu cheguei aqui, tive que, por necessidade, novamente, aprender uma nova língua gestual. E já falas LGP há quantos anos? Já estudo LGP há 2 anos. Atualmente, o que é que estás a fazer aqui na Faculdade de Letras e em que é que a linguagem gestual, ou mais especificamente a língua gestual portuguesa, se enquadra? Boa. Atualmente eu faço doutoramento em linguística. A minha tese trata de um aspecto da prosódia, que é a entoação. Então eu estudo a entoação dos gestos, a entoação gestual. E para isso eu preciso da LGP, é fundamental. Eu preciso da LGP para me comunicar com os nativos de surdos, sejam os bebês, sejam os cuidadores. Então eu preciso da LGP. Também preciso da LGP para entender o que já tem na gramática intoacional da língua gestual portuguesa. O que tem está com exemplos de LGP, enfim, é a entoação da modalidade gestual. Então eu preciso entender como é a gramática da língua gestual também por isso. Ordem de sujeito, de objeto, de verbos. E eu aprendo tudo isso na prática, como os falantes fazem, né? Porque, por exemplo, alguns falantes surdos colocam o verbo no final da frase. Outros, pela influência do português, têm muito contato com o português, colocam o verbo em outra posição da frase. Então, assim, eu preciso estudar a LGP para entender e para saber desses pormenores para minha tese. Como é que funciona a entoação nas línguas gestuais? Porque é fácil para nós percebermos como é que a entoação funciona nas línguas orais e qual é a diferença de uma frase, por exemplo, declarativa e uma frase interrogativa. Como é que funciona nas línguas gestuais? Ótima pergunta, Beatriz. Ótima pergunta. Nas línguas orais, tudo funciona, tudo acontece no aparelho fonador, não é? Então, você modaliza a entoação no momento que você está articulando os segmentos. Na modalidade gestual, esses fenômenos acontecem diferente. Então, nas mãos, a gente chama de elementos manuais, você vai estar fazendo os segmentos. Então, quando eu digo sim, não, eu uso os segmentos. Mas se eu quero fazer uma pergunta com o sim, eu tenho que mudar a entoação, e aí isso acontece com os elementos não manuais. Então, não sei se eu fui clara, mas eu vou repetir. Na língua oral acontece tudo no aparelho fonador. Na língua gestual acontece separado. Então, os segmentos acontecem nas mãos e a prosódia e a entoação que faz parte da prosódia acontece nos elementos da cara. Então, se você quer fazer uma declarativa, você utiliza os gestos e as expressões faciais
neutras. Se você quer mudar a entoação, quer fazer, por exemplo, uma interrogativa, aí você precisa fazer movimentos de sobrancelha. Levantamento, franzimento, levantamento, abaixamento. Aí vai depender da língua. Tem línguas que maioritariamente é abaixamento, outras utilizam para certos tipos de frases, por exemplo, frases W8 questions, por exemplo, usa um tipo de elemento facial. Para as perguntas sim e não, utilizam outro elemento. Então, isso vai variar, mas de forma geral, a entoação da língua gestual está nos elementos não manuais, está na face. Então, e qual seria a diferença a níveis de profissionais de perguntar está tudo bem, com responder está tudo bem? O que vai mudar mesmo é a prosódia, né? A entoação das sobrancelhas. Então, você vai fazer o gesto e tentar a prosódia, como é declarativa. Tudo bem? E se você vai fazer a pergunta, você muda a entoação. Muda a entoação através dos elementos não manuais. Já nos disseste, estás aqui em Portugal há 2 anos, portanto esta mudança no teu percurso e na tua vida não é propriamente recente, né? 2 anos já é algum tempo. Como é que está a ser? Está a correr bem? Estás a gostar? Estavas à espera que as coisas mudassem assim? Conta-nos. Olha, eu tive um período de adaptação, né? Essa parte de estudar uma nova língua gestual, essa parte de chegar aqui e o que eu sabia falar em Libras, quando cheguei aqui tive que começar do zero, né? Então, assim, tudo que eu sabia de Libras eu não consegui usar para me comunicar aqui, tive que realmente aprender do zero. Então, essa fase da adaptação assim, me preocupou um pouco, porque eu disse, nossa, eu vou ter que aprender mesmo tudo do zero, tudo de uma nova língua. E como eu estou no prazo, né, eu tenho um prazo para fazer o doutoramento, então inicialmente eu fiquei um pouco preocupada. Tive também, assim, inicialmente um pouco de dificuldade com adaptações climáticas. Eu passei muito frio aqui, então para estudar, vamos fazer tal atividade hoje e eu não quero ficar em casa frio. Mas aí com 6 meses eu já peguei mais o jeito, já fiz amigos, já consigo falar com esses amigos na associação, consigo falar com eles em LGP, a gente treina, tem grupo de estudos, então eu consegui avançar na língua, consegui me acostumar com o clima e assim tenho todo o apoio no Lisbon Baby Lab, todo mundo me apoia no que eu preciso na tese, né? Então agora tem tudo a correr bem, agora tá tudo a correr bem, graças a Deus. Ainda bem que está tudo a correr bem, ficamos muito contentes, mas como sabemos a vida não é um mar de rosas e tu próprias falaste de algumas dificuldades de adaptação, felizmente já conseguiste contornar. Gostava de saber se tens algumas dificuldades específicas que a parte relacionada com o doutoramento, com a tese, com a aquisição de uma nova língua, que nós sabemos que acaba às vezes por ser mais complicado quando nós estamos a aprender na escola, quando somos mais novos e já numa fase adulta. Boa. Sim, Beatriz. Um dos desafios da tese é mesmo a parte teórica, não é? Porque a gramática da língua gestual portuguesa ainda tem muito poucos trabalhos, muito poucas referências. Então eu sempre preciso recorrer à literatura de fora, né? Por exemplo, American Sign Language, a própria Libras do Brasil. Tenho que trazer essa teoria. E como o LGP é uma língua diferente, tem as suas especificidades da modalidade gestual, mas tem suas características próprias, que é da língua gestual portuguesa, que é diferente de Libras, que é diferente da American Sign Language. Então isso tem sido uma dificuldade, porque quando você estuda com a outra teoria, quando você traz para a prática da LGP, alguns conceitos se encaixam, outros não se encaixam. Por exemplo, eu já falei aqui, inclusive, sobre essa questão do verbo. Algumas línguas, a ordem do verbo é a mesma como na modalidade oral. Sujeito,
verbo-objeto. O verbo vem no meio da frase. E algumas línguas gestuais permanecem essa estrutura, e a LGP tem teóricos que mesclam, o verbo vem no meio e o verbo vem no fim, e tem teóricos que são mais, digamos, clássicos ou são mais tradicionais e diz não, o verbo vai sempre vir no fim. A LGP é nossa característica, o verbo vem no fim. Então, sim, teve esses entraves, né, dessa questão da literatura nem sempre condizer com a língua. Na literatura diz uma coisa porque é uma literatura de outras línguas. E quando você traz para a LGP, tem as especificidades da língua, então você tem que estudar, mas até certo ponto confirmar com os nativos. Então você estuda a teoria e confirma, isso acontece na LGP ou só acontece na American Sign Language, só acontece em Libras. Então sempre tem que estar tendo esse cuidado, para não dizer, se acontece em Libras e acontece na American Sign Language, então com certeza acontece na LGP. Não necessariamente. Érica, muito obrigada. Esta entrevista foi muito interessante. Para terminar, eu gostava de pedir alguns conselhos para pessoas que estão agora a começar na área, pessoas que entraram este ano em Ciências da Linguagem, pessoas que questionam, será que esta área tem futuro? Porque eu não referi no início, mas o principal objetivo destas entrevistas é mostrar às pessoas que nos estão a ver que uma área como a linguística é muito abrangente e tem várias saídas que se calhar as pessoas nem têm noção que existem. No caso, se tu estás a trabalhar com bebés surdos, a trabalhar com aquisição, a trabalhar com prosódia. Por isso a minha pergunta é, o que é que dirias às pessoas que têm algumas dúvidas ou às pessoas que começaram agora? Conselhos? Então, Beatriz, essa é uma pergunta fácil e difícil de responder. Eu acho assim que para as pessoas que estão começando na linguística, precisa conhecer a linguística e os vários caminhos que ela pode te levar e escolher um caminho que toca o seu coração, um caminho que te motiva, porque dentro da linguística você pode fazer muita coisa, né? Então, por exemplo, eu estava muito satisfeita dando aula de língua portuguesa, mas eu descobri uma paixão, descobri uma motivação em língua gestual e hoje em dia é o que eu quero fazer, é o que eu quero seguir. Ser professora de língua gestual, investigadora de língua gestual, trabalhar nessa área. Então, eu acho que o conselho é esse, se dar a oportunidade de conhecer a linguística, se dar a oportunidade de conhecer as várias áreas e encontrar alguma coisa que motive seu coração, que deixe seu coração quentinho e seguir nisso que vai dar certo. Tens alguma mensagem em língua gestual portuguesa e em Libras para terminar a entrevista para as pessoas que nos estão a ver? Então, para finalizar, eu quero agradecer o convite de participar desse projeto. Eu quero também parabenizar a iniciativa de vocês, estudantes que estão levando para outros estudantes várias modalidades, várias vertentes da linguística, isso é muito importante. Continuem. Eu vou deixar também uma frase de incentivo em LGP que é mais ou menos assim, língua gestual portuguesa. Então vamos conhecer, vamos nos comunicar mais em língua gestual portuguesa. Muito obrigada, Érica, foi um prazer falar contigo, foi um prazer saber mais sobre o teu percurso. Espero que esta entrevista motive várias pessoas a interessarem mais pela área da linguística, a aprenderem língua gestual portuguesa e que principalmente que as motive a não desistir dos seus objetivos, porque a linguística tem futuro, sim. Sim, muito obrigada. Sim, eu que agradeço, obrigada.